Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Milena, sou uma das pesquisadoras do Laboratório de Estudos Filológicos. É, bom, hoje a gente está aqui com mais um café filológico, que é uma das atividades realizadas pelo LabEFIL, que antes era realizada de forma presencial. A gente convidava professores para falarem sobre suas pesquisas e a gente realizava lá na Faculdade de Letras da UFRJ. Mas agora, com a situação atual, nós estamos realizando de forma online e estamos convidando alunos de mestrado e doutorado para conversar um pouco para eles falarem sobre suas pesquisas que vem realizando ao longo da sua formação. Bom, hoje a gente está com uma convidada, doutoranda, é, a Juliana Pereira Rocha, que é orientanda da professora Alicia Durrá, da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde fez sua graduação em Letras e Espanhol e onde também concluiu seu mestrado na área de Linguística e agora faz seu doutorado. Então, Juliana, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Café Filológico. E eu vou passar a palavra para você, já fazendo a primeira pergunta, que é se você poderia contar um pouco sobre o trabalho que vem desenvolvendo na sua pesquisa. Ah, eu agradeço pelo convite. Eu preparei os slides para contar um pouco sobre a pesquisa. Quando a Alice me falou desse convite, eu fiquei muito feliz. Parabenizo o LabEFIL por continuar com a atividade do café filológico em uma outra modalidade e também pela oportunidade de a gente estar compartilhando as nossas pesquisas, o andamento das nossas atividades na área da filologia. Como Milena já me apresentou, eu vou só falar um pouco do percurso da minha pesquisa na área da filologia e pincelar como é que está o meu doutorado agora, que está em andamento, e qual é a proposta da edição que eu venho tratando, né? Então, eu sou licenciada em Letras em Espanhol, fiz um mestrado em Estudos Literários na UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, e agora faço doutorado em Estudos Linguísticos também na UFES. Bom, a minha pesquisa na área de filologia, ela começou em 2013, ainda com bolsa de iniciação científica no período da graduação, e a edição veio dando pano para manga os estudos que eu trago para a pesquisa até o doutorado. Bom, essa pesquisa está relacionada a um núcleo de estudos interdisciplinares em humanidades digitais, coordenado pelo professor Patrício Barreiros, que é meu co-orientador, e foi meu orientador de IC e orientador de mestrado. A família do Eulálio Mota, que é um escritor baiano do interior da Bahia, doou o acervo do Eulálio Mota para o professor Patrício em 99. E desde então o professor ele vem realizando essas pesquisas em torno da edição das obras de Eulálio Mota. Atualmente a minha orientadora é a professora Alicia, do ALOSE, da UFBA, e a proposta atual do doutorado é a edição digital das trovas de Eulálio Mota. Bem, aqui foram as minhas primeiras atividades, é o exemplo do caderno que eu trabalhei na iniciação científica. O acervo do Eulálio Mota, ele tem uma diversidade muito rica e de materiais, então são documentos diversos, de gêneros diferentes, em suportes diferentes, tem cadernos manuscritos, datiloscritos, livros de autoria do Eulálio Mota, documentos, diploma, fotografias, tanto particulares quanto fotografias da comunidade de Mundo Novo, de onde o autor pertence. Ele escreveu a partir do mapeamento da documentação, o Eulálio Mota ele escreveu desde a década de 20, dedicou-se a essa escrita literária, até o ano de sua morte. Ele faleceu em 88. E durante todo esse período a gente percebeu documentos com datações que ele se dedicou a essa escrita literária dos mais diversos gêneros. Então ele escreveu sonetos, causos, trovas, crônica, foi colunista em alguns jornais no interior da Bahia, também em Salvador, escreveu também cordéis. Então, o Eulálio Mota, ele
realmente tem uma diversidade nessa escrita, em gêneros diferentes, e quando eu comecei o IC, eu comecei editando, fazendo edição semidiplomática e a descrição do caderno, que foi uma organização feita pelo autor, que é intitulado Meu Caderno de Trovas. E o Lólio Mota, ele escreveu trovas, tem trovas datadas desde a década de 20, de 1926, mais específico, está aqui nesse facsímile, eu destaquei e trouxe para que vocês pudessem ver, que é o primeiro facsímile datado, então, de Morro Alto, que era uma fazenda da família do autor, e da década de 26, né? Bom, ao todo, o acervo consta de 253 trovas, sendo 210 trovas e 43 poemas em trovas. Por que eu classifiquei assim? Essa classificação entre trovas e poemas em trovas já foi uma das atividades do mestrado, porque a gente via que, mesmo a teoria literária, em muitos manuais e dicionários dizendo que trova é um poema autônomo de 4 versos em redondilha maior, nos documentos de Eulálio Mota, nos textos, tinham muitos poemas com quadras, né, encadeadas. E a gente se indagava muito como que aquilo ali era um poema individual, se cada estrofe dialogava e conversava. Então, a gente foi buscar, né, teorias que dessem conta, e fazendo esse mapeamento da produção de trovas no Brasil, a gente viu que alguns trovadores e teóricos, como o Teodoro Wanck, traz a definição de poema em trova, justamente para classificar essas trovas, que é uma reunião de trovas com um encadeamento temático, e foi nessa discussão teórica que a gente se amparou, né, de alguns trovadores e pesquisadores de trova do Brasil. Nesse período também a gente descobriu muito material e muita discussão sobre o movimento trovista e neotrovista no Brasil, que às vezes a academia, os estudos, não dá conta, a gente não vê muito falar nessa produção literária popular. A gente vê um pouco sobre cordel, mas as trovas às vezes é um pouco esquecida. Bom, na dissertação, no período do mestrado, então a proposta foi fazer uma edição crítica em perspectiva genética de algumas trovas, não foram todas, porque a quantidade é muito grande para 2 anos, então foram 110 trovas editadas. Os poemas em trovas, eles apresentam a particularidade de um movimento de inserção e retirada que a gente achou que talvez uma edição impressa não desse conta dessa movimentação, de se deslocar no acervo. Então, a gente deixou ele agora para a proposta do doutorado. Então, foram 110 trovas individuais, foram editadas em perspectiva genética, para trazer esse movimento da criação, né? Aqui, como eu falei, é o facsímile da primeira trova datada, né? Aqui são alguns exemplos das trovas no acervo. As trovas, elas estão praticamente em todos os documentos. São 15 cadernos manuscritos, uma caderneta de anotações, com anotações pessoais, anotações bancárias, endereços, a quem Eulálio Mota enviava suas cartas. Ele também escreveu muitas cartas, com temas diferentes, falando das suas produções literárias, falando de questões políticas, religiosas, e praticamente em quase todos os materiais do acervo há trovas. Então, ele escreveu trovas nos manuscritos, nos datiloscritos, e publicou em alguns livros. Há cartas em que ele dialogava com outros trovadores, falando sobre essa produção de trovas no Brasil. Então, aqui esse manuscrito, além das trovas dele, ele reescreve a opinião de leitores sobre essa trova. Nesse outro datiloscrito, a gente percebe que ele insere mais 2 trovas escrita a tinta do lado, a caneta. Aqui é um exemplo das trovas publicadas, conjunto de trovas que ele intitula Cantigas,
Ela foi publicada na antologia Poetas da Bahia e Minas. E esse outro é os panfletos. O Eulálio Mota, ele publicou muito panfleto, ele produzia e publicava e fazia circular muito da sua opinião política e religiosa por meio dos panfletos em Mundo Novo. E ele aproveitava esse espaço também para divulgar suas trovas. Há relatos de alguns moradores, o professor Patrício, na hiperedição, ele fez, na pesquisa dele, ele fez essa entrevista com alguns moradores do Mundo Novo, com o pessoal do período do Eulálio Mota, e há relatos que as pessoas liam em praça pública, que as pessoas declamavam esses poemas. Há textos também que, com indicação pelo próprio Eulálio Mota, ele tem uma trova que ele deixa claro que estava sendo produzido a pedido para ser declamado em alguns eventos. Então, isso mostra também ainda a força da literatura oral, né, dessa literatura popular, que além de ser divulgada para ser lida, ela é divulgada para ser compartilhada para um conjunto de ouvintes e que, de certa forma, participavam dessa produção desse texto. Aqui são nos cadernos, nessa trova aqui, no caderno Luzes do Crepúsculo. E também ele publicou em alguns livros, em vida ele publicou 3 livros de poesia. E aí nesses livros de poesia ele publicou algumas trovas. Bom, então no IC eu fiz essa primeira edição um pouco mais conservadora para preparar o texto para outras pesquisas, que foi a edição semidiplomática e a descrição do caderno. No mestrado, eu já me dediquei a fazer um mapeamento maior dessas trovas no acervo inteiro, então fiz o levantamento de todas as trovas no acervo, para entender também como é que o Eulálio Mota pensou nessa possível publicação do meu caderno de trovas, porque há muitos manuscritos com anotações marginais em que ele deixa claro que aquela trova está no caderno, a sair no livro Meu Caderno de Trovas, só que ele não veio a publicar esse livro. Então, mas deixou muitas pistas que haveria essa vontade de publicar esse livro. E no mestrado a gente fez essa edição crítica em perspectiva genética para falar do processo e também um pouco desse percurso dessas trovas no acervo. Foi um momento também que eu me dediquei mais a entender essa produção de trovas no Brasil, esse movimento literário dessa literatura popular. E agora no doutorado, meu doutorado está em andamento, estou no 2º ano do doutorado. A proposta é ampliar a edição, trazer o que no começo era um problema, porque eu não sabia como lidar com esses poemas em trovas, para uma edição digital. Por que era um problema no início? Porque nos poemas em trovas, o Eulálio Mota, ele realoca, ele reutiliza muitas trovas. Por exemplo, ele tem uma trova individual que ele escreveu na década de 20, e para publicar em um panfleto, ele utiliza aquela trova junto com outras, de um mesmo encadeamento temático, modifica o título e republica. Ou vice-versa, ele tem um poema em trovas e para compor o meu caderno de trovas, ele resolve desmembrar aquele poema, separar as trovas de forma individual e dar outros títulos. Então, há um movimento de realocação dessas trovas a depender do objetivo e do projeto, do que ele esteja pensando publicar, ou panfleto, ou uma antologia, ou no próprio livro. Então, o Eulálio Mota, ele faz esse movimento que, às vezes, uma edição impressa não consegue acompanhar. Então, a proposta da gente é justamente apresentar essa edição digital para que não privilegie um texto e que apresente os outros como variantes ou testemunhos de um texto alçado ao texto ideal, à última vontade do autor. Porque esse movimento, essa reintegração, não quer dizer que ele deixou de mão. Quando ele desmembrou, ele deixou de lado o poema em trovas. Quer dizer que agora, nesse momento que ele desmembra, obedece a um outro objetivo, um outro público, uma outra circulação, mas ele não quer dizer que é um texto menor ou um testemunho
texto ideal. Então, a ideia da edição digital é essa. O objetivo é trazer essa edição digital das trovas de Eulálio Mota, com a anotação lexical, que seria com o estudo do vocabulário integrado já nessa edição. Então, aí as etapas são desenvolver edições, diferentes tipos de edições, como a facsimilar, a edição sinóptica, a edição genética, uma edição crítica também, todos diferentes modalidades de edições para compor essa edição digital. Claro que isso também vai depender muito do tempo e como a gente vai conseguir fazer tudo isso. Preparar o dossiê arquivístico dos paratextos e prototextos. Então, algumas dessas etapas eu já vinha realizando desde do IC e no mestrado, então não vai ser tudo do zero agora para o doutorado. E organizar o glossário com o vocabulário das trovas. Esse glossário ele vai ser integrado com hiperlinks a uma das edições que vai fazer parte dessa edição digital. Inicialmente, a gente pensou nessa edição digital, ela vai fazer parte de uma plataforma que vem sendo desenvolvida, que é o Portal Acervos. Essa plataforma, alguns bolsistas de IC da área de computação, junto com o professor Patrício, vem esboçando e fazendo alguns testes. Ela está em processo de prototipagem. Paralelo a isso, eu também venho fazendo um teste de um site para a edição, porque é uma plataforma que ela possibilita essa integração do site à plataforma. Então, a gente já vem fazendo alguns testes, mas é claro que um dos desafios é lidar com essas ferramentas tecnológicas, com a linguística computacional, mas a proposta é essa. Bom, e aqui eu trouxe só para ilustrar uma trova, um caminho trovas, na verdade, que me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu tive contato com o meu caderno de trovas. Então, eu acho que, assim, foi a minha primeira paixão para estudar as trovas de Eulálio Mota. É intitulado Jurema, que diz o seguinte: ninguém consegue dar fim à Jurema do sertão. A gente arranca e ela brota, teimosa do mesmo chão. Também na vida da gente, tais teimosias se dão. Que amor, menina, é Jurema, que nasce no coração. Jurema é uma planta típica do sertão, né, que ele faz essa comparação com o amor, né? A maioria das trovas do Eulálio Mota, eles são temáticas amorosas, versa sobre um amor não correspondido por Edi, e que eu particularmente gosto muito das temáticas dele. Bom, é isso sobre a pesquisa, assim, percurso. Aqui são algumas das referências que eu venho utilizando, mas de forma geral. Bom, e a segunda pergunta é se você poderia falar um pouco sobre os problemas que você encontrou ao longo do seu trabalho, como você solucionou esses problemas, quais os bastidores da sua pesquisa? Tá, assim, os problemas da pesquisa e no âmbito dos estudos filológicos era mais em pensar o modelo de edição que se adequaria às particularidades do texto. Então, assim, a gente não acha uma edição, um modelo de edição pronto e dado que se encaixe ao que o texto é. Então, a solução que a gente foi encontrando foi casando edições diferentes, como no mestrado a gente fez uma edição crítica e perspectiva genética para tentar falar um pouco desse processo de criação, mas assim, foi sempre um desafio trazer tudo que um modelo de edição apresenta e encaixar nas singularidades do texto, porque quando a gente vai para uma pesquisa em acervos de escritores, a gente vê que é um labirinto. Então, assim, pensar na edição é pensar primeiro em como adequar os estudos filológicos, como adequar as edições, as discussões teóricas e os procedimentos metodológicos ao que o texto na verdade. Então, assim, essa parte mesmo da movimentação dessas trovas de realocação, uma edição crítica, por exemplo, acaba deixando à margem muitos textos como testemunho do texto ideal, da última vontade do autor.
E a gente viu que, assim, não é bem assim. Então, a gente, uma resolução possível é tentar trazer, casar alguns modelos de edições que atendam, que se aproximem às necessidades do texto, mais ou menos isso. Bom, a terceira pergunta é, para você, Juliana, o que é ser filólogo? Bom, assim, hoje eu acho que ser filólogo é respeitar o texto em todas as suas dimensões, materiais, bibliográfica, é entender a pluralidade do texto, não ver um texto olhando simplesmente para a dimensão linguística ou só para a parte material, mas entender que todos os elementos que fazem parte daquela produção do texto, que esse texto ele foi construído em um dado contexto sócio-histórico, para um determinado público, então, assim, entender a circulação e a divulgação desses textos, e eu acho que o filólogo ele tem que ter uma postura, uma conduta muito de entender o seu lugar na edição e no estudo filológico, que toda escolha, na verdade, do editor é uma escolha subjetiva, é uma interpretação e é também um deslocar do texto. Então, por mais que nós possamos escolher uma edição mais conservadora, ainda assim é ter a consciência de que a gente está deslocando o texto de um espaço para o outro, de um período sócio-histórico para outro, para uma outra recepção. Então, eu acho que é respeitar a pluralidade do texto e ser filólogo é entender o seu lugar na edição, a sua interferência no texto, por mais que não queira interferir muito, mas ainda assim a gente tem um deslocar muito. Então, é entender esse texto como plural e todas as suas dimensões, né? Bom, e a última pergunta é, na sua opinião, como a gente pode ampliar o conhecimento que a gente adquire na academia durante a nossa formação? Como a gente pode ampliar esse conhecimento e juntar com a sociedade, né? Como a gente poderia fazer isso? Eu acho que assim, o trabalho filológico ele não pode parar na edição em si, sem um objetivo final, né? E eu acho que esses objetivos ele tem que culminar num retorno à sociedade. A gente prepara um texto, a gente conserva um texto, a gente edita um texto, mas ele tem que dar um retorno, né? Tem que ter uma finalidade. E, para além disso, de dar esse retorno, dessa finalidade, de pensar o que é que você faz e para quê, qual é a finalidade disso, é utilizar os recursos que a gente tem, não ficar só nos muros das universidades, como pesquisa acadêmica e morrer ali, mas ampliar isso, utilizar os meios tecnológicos. Hoje a gente tem possibilidade de fazer edições digitais, tem possibilidade de divulgar os trabalhos que os núcleos vêm desenvolvendo para um público maior. Então, eu acho que, assim, se nós temos essas possibilidades, se nós temos essas possibilidades, então vamos usar a nosso favor e tentar, pelo menos, divulgar e fazer com que essas edições cheguem a públicos diversos e também, assim, que não seja só para um público especializado, que outras pessoas possam ler e possam se interessar também e que sirva para outras áreas, que sirva para outras pesquisas, né? Acho que nós temos dados e temos documentos que eles precisam ser abertos para que outras pessoas também estudem, né? Bom, Juliana, então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, compartilhar a sua pesquisa com a gente. Eu queria parabenizar você e o seu grupo também por esse trabalho incrível, que ajudam muito na divulgação da pesquisa e na divulgação do trabalho filológico, do ser filólogo. Então, eu queria agradecer mais uma vez. E, bom, deixo a palavra para você, caso você queira falar mais alguma coisa, fique à vontade. É só agradecer pela oportunidade, espero que a gente mantenha mais diálogo, que a gente conheça mais trabalhos que tem por aí, né? O Brasil é tão grande, tem muito trabalho sendo desenvolvido,
Então, a iniciativa é maravilhosa, eu parabenizo por essa iniciativa, por trazer novos pesquisadores para também falar um pouco, e me coloco à disposição para o que precisarem, para a gente bater um papo, para trocar figurinhas mesmo. É muito bom essa interação e só agradeço e estou disponível para o que precisarem. A gente agradece também. A gente espera que depois disso tudo acabar, a gente possa fazer mais interações e mais cooperações. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Café Filológico. Obrigado por assistir a gente e até mais. Até mais.